Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo. Vamos lá, iniciando aqui mais uma live, Projeto PD. Quero que todos vocês que vão ver essa live também. Já iniciamos o Projeto PD em algum tempo atrás. E com o decorrer dos dias aí o negócio já está subindo aí para os próximos patamares. Vamos lá, vamos seguindo. Boa noite, Luquinhas, Tatá, meu amor. Bora. Deixa eu mandar pro pessoal aqui e já chamar o Lucas aqui também. Mandar aqui pro pessoal. Mandar aqui. Mandar. Tô mandando pra todo mundo aqui. A galera aqui que disse que queria estar nessa próxima live, tá junto aí pra gente poder dividir um pouco de conhecimento. Vou mandar aqui. Mandei pra galera. Bora lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos adentrando aí. Deixa eu chamar o Luquinhas aqui também. Bora lá, Luquinha. Hoje nós vamos falar sobre um ponto muito importante, sobre a parte de nós sabermos aí sobre o nosso propósito pessoal e profissional. Fala, Luquinha! Aí, tô te vendo. Boa noite, tudo bom? Boa noite, mano. Tudo bom? Graças a Deus, você. Como Tudo tá bem, aí? tranquilo. Chovendo por aí ou nada? Tá difícil, viu? Rapaz, aqui tá chovendo, viu? Aí, agora que parou, mas tava chovendo bastante. Vamos lá, meu querido. Nós tínhamos falado sobre trazer um tópico muito importante para todo mundo, sobre a parte de nós nos desenvolvermos tanto pessoal quanto profissional, né? Um ponto muito importante, que eu já quero já deixar desde o início aqui, é porque às vezes nós estamos focados dentro de um trabalho, dentro de uma recorrência no trabalho, e nós achamos que aquilo dali vai ser sempre aquilo dali. E não vai mudar, não vai evoluir, e é muito da nossa cabeça, mais da nossa cabeça do que de qualquer coisa por fora também, né? Olha o Valério entrando aí. Boa noite, Valério. Tô entrando aí, pessoal. Chamando aí, compartilha a live com todo mundo aí. Vamos estar junto. E eu trouxe aqui junto com a gente aqui, o Lucas. O cara é foda, é um consultor, mentor, como eu falei aí até na postagem que a gente colocou, né? O cara já está dentro do mercado aí, já tem muito tempo também, trabalhando na parte de mentoria, consultoria, voltado para o desenvolvimento pessoal, voltado para o desenvolvimento profissional também. E eu acredito que hoje a tendência de todos nós é realmente a gente poder degustar aquilo que a gente faz da melhor maneira que a gente faz. Isso eu falo trabalho, né? A gente poder não só trabalhar, mas ter um certo gosto pelo trabalho que a gente tem, por aquilo que a gente faz, pelo crescimento, por mais que seja pouco, mas pelo crescimento que a gente tem, seja trabalhando CLT, ou seja trabalhando autônomo, empresa, criando, empreendendo, enfim.
Eu acredito que a ideia de todo mundo é realmente sair da estaca zero ali, né? E seguir adiante. Eu tenho o costume de dizer, eu até disse isso hoje no Stories aí, né? Que até um pé de manga, ele sabe que ele tem que crescer, florescer, frutificar ali, né? E ele sabe qual que é o caminho dele. E às vezes nós não sabemos, justamente porque são turbilhões de informações na nossa cabeça, uma sequência de coisas que às vezes o fulano fala, ciclano fala, Beltrano fala, e você vai multiplicando aquilo dentro da tua cabeça e acaba você não fazendo nada e continuando dentro do mesmo lugar. Vou dar a palavra aí pro Luquinhas. Vai lá, meu querido. Tamo juntos e vamos que vamos. Boa noite. Eu acho que antes mesmo de eu falar um pouco sobre a minha história, né? Uma coisa que o Marcos tem falado nas lives, e é muito verdade, a mudança, ela até acontece muito rápido. Você leva poucos segundos para fazer uma mudança, principalmente de pensamento e tal, mas você vê a importância daquela mudança, você enxergar para onde você quer ir, é que é a grande questão da coisa. Né? E aí essa mudança, ela é em grande parte impulsionada por um incômodo que aconteceu, ou então porque você simplesmente tá buscando um pouco mais de sentido. No meu Sim, caso, sim. por eu sentir necessidade e depois também um pouco pela essa busca de entender o que eu quero, o que eu queria da vida, né, o que eu quero da vida. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa muito questionador, um tanto um pouco cético e tal. E eu comecei a minha vida profissional, às vezes eu até brinco que a certeza ela é inversamente proporcional ao quanto a gente conhece das coisas, né? Então, eu comecei Uhum. a vida tendo muita certeza de que eu queria trabalhar com mecânica, eu queria ser engenheiro mecânico, eu comecei a trabalhar numa oficina, depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa indústria grande. Quando eu trabalhei na indústria grande, eu fugi de algumas áreas de gestão, porque eu achava que aquilo não ia me agregar tanto. E depois de um tempo eu fui percebendo que você conhecer um pouco sobre pessoas, sobre liderança, sobre como lidar com esse tipo de coisa, era essencial, mesmo que você queira fazer um serviço completamente lógico, por dizer assim. E aí Uhum. começou um pouco do meu despertar, digamos assim, para essa questão de propósito, de sentido. Então, eu Uhum. trabalhava com algo muito lógico, muito racional, com o projeto, e eu comecei a sentir falta de habilidade interpessoal. Aí, meio que para matar tempo, eu queria mesmo fazer uma pós-graduação de engenharia que só tinha em São Paulo. Ah, mas eu não tenho condição, quero fazer vou fazer algo para ajudar com liderança. E comecei meio que despretensioso com isso. Mas aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, foi aumentando a minha paixão por entender isso, e eu fui me questionando o que eu realmente quero, como que eu quero me posicionar no mundo, ou então muito o que eu falo, que legado que eu quero deixar para o mundo. Quando a gente, É, todo mundo, né, morre um dia, e eu queria é, entender o que ia ficar depois que eu acabasse. Pô, eu é muito aquele quero. negócio, é muito aquele negócio, só te cortando, né? Aquele que está escrito no seu epitáfio, né? O que você quer que deixa lá escrito no teu epitáfio, né? É muito isso. Exatamente. Eu falo assim, eu quero participar de coisa que viva mais do que eu. Não necessariamente
necessariamente eu quero que daqui 50 anos alguém fale, pô, Lucas de... Não, não exatamente. Mas eu quero, para mim mesmo, carregar o sentimento de que eu ajudei a construir uma empresa que vai durar mais do que eu ajudei a construir um projeto que vai durar mais do que eu, ou como você mesmo recentemente, eu escrevi um livro que vai durar mais do que eu. Às Sim, vezes, como legado, eu né? é legado. E aí, É. isso, essa necessidade de mudança foi alimentando dentro de mim, e eu começando a me questionar. Pô, o que eu quero da vida? Eu quero trabalhar com isso aqui mesmo? Não, eu quero fazer outra coisa. Se for fazer outra coisa, o que eu quero fazer? Como que eu descubro o que eu quero fazer? E isso, no início, né, gera um incômodo gigantesco na gente. E aí esse incômodo, Uhum. ele vai impulsionando a mudança e essa busca por achar um sentido. Porque aí, a Uhum. partir da hora que você começa a questionar, a situação atual não fica boa mais. Ela já É parece igual eu disse, insuficiente. justamente, igual eu disse na live anterior a essa, é aquele negócio assim, quando você já, uma criança pequena, quando ela já aprendeu a dar os primeiros passos, ela nunca mais vai querer engatinhar. Ela, não, Uhum. ela já aprendeu que é melhor para ela andar do que engatear, entendeu? Da mesma forma, quando nós entendemos sobre um assunto, aprendemos sobre alguma coisa, temos uma experiência nova, nós nunca mais conseguimos reduzir a nossa mente ou reduzir a nosso aprendizado, a nossa experiência. Não tem como, não dá, né? É muito É, real isso. e aí, assim, esse incômodo que gera em você, esses questionamentos que gera em você, é que te motiva a entender o que você quer afirmar. Você pode pegar aquele incômodo e tentar enterrar ele, e aí muitas vezes gera até uma ansiedade ou Uhum. uma insatisfação que você não sabe de onde vem, ou você pode tentar meio que fazer as pazes com esse incômodo e entender para onde que você está indo. No meu caso foi isso. E por mais que a gente tenta simplificar, né, tenta colocar isso em palavras simples, pô, Uhum. buscar propósito, entender o seguinte, é um processo. Você não vai dormir É. depois dessa live e vai acordar amanhã, eu nasci para brilhar, né? Não, Não é não é assim. assim. Primeiro que, mesmo que você dorme e amanhã você acorda, pô, eu quero isso da minha vida. Aquilo ali você vai refinando durante um tempo até você ter uma coisa mais clara. No meu caso, É. eu falava, eu pensava comigo mesmo, poxa, eu queria que alguém me pagasse só para eu estudar e dar ideia. Será que existe isso? Se eu fosse Se eu não precisasse me preocupar com dinheiro, eu queria que alguém me pagasse para eu estudar e para eu dar ideia. Pronto. Aí eu É. fiquei nessa durante um tempo. Aí eu fui buscando entender e ver que tipo de trabalho que me paga para eu estudar e para eu ter ideia. Ah, eu posso ir para o ramo de ensino, que aí eles vão me pagar para eu estudar. Beleza, mas Sim. aí para eu ter as ideias, eu quero ajudar a contribuir, a tirar umas empresas do buraco, a ajudar uma pessoa a entender. Não, então a área do ensino sozinha não basta. Eu preciso de mais alguma coisinha. Aí depois eu Uhum. fui pensando nisso e eu percebi que assim, a consultoria, mentoria, ela é exatamente isso. O meu cliente, É. ele me paga para eu estudar, para eu buscar informação e para eu dar algumas soluções, dar ideia. É meio que assim, eu tenho algumas. Eu também trabalho na parte de consultoria de marketing em si, né? E é Uhum, exatamente isso. Você pega todos os pontos que o seu cliente ele não está vendo ali, pega tudo, enxerga todo o sistema da empresa do cara, isso falando de empresa, né? Mas se nós falarmos também de pessoas, você consegue enxergar aquilo que ele não está enxergando e você aplica aquilo. Faz muito sentido, é muito real isso, né?
Sim, sim. E no caso, né, vem aquela pitada um pouco de loucura, do momento de decisão, que foi Uhum. o seguinte: estava num emprego estável, tinha uma perspectiva boa, a empresa não iria me mandar embora. Se eu quisesse ganhar mais, eu provavelmente conseguiria. Só que, pô, isso aqui já não basta para mim. Não, Já não isso aqui dá. não faz sentido. Isso aqui já não faz sentido para mim. O que que faz sentido para mim? Pô, quando eu tomei a decisão de trabalhar com consultoria, eu nunca tinha tido contato com uma consultoria mesmo. Eu não sabia o que que era, como que funcionava direito. E Uhum. aí eu tomei a decisão, quero prestar consultoria. Eu, Uhum. eu tentei fazer o planejamento ali, né, mas tinha aquele negócio, quem que vai contratar meu serviço? Para que que eles vão me pagar? Eu quero ser consultor, mas e aí? De que assunto que eu vou prestar consultoria? Aí eu fui Entendi. entrar nessa parte de refinar, né? Eu fui refinando, e aí eu tomei a decisão 4 meses antes da pandemia. Olha que loucura. Putz. Aí eu já tinha acertado para sair da empresa, já estava, eu fiz um plano para sair de maneira menos impactante para a empresa, mas eu Aham. saí e a minha última semana de trabalho foi uma das primeiras semanas de lockdown. Nossa. Então, eu comecei a ser consultor num momento extremamente difícil. Aí É. tem todo o desafio. Pô, tomei a decisão na hora certa? Será que eu sigo com o meu sonho, entre aspas, ou não? E, cara, é bastante Chove, né? estudo. Chove uma série de pensamentos para acabar com aquilo que você está planejando. Isso aí é de lei. Eu costumo falar, né? O primeiro ganho que o empreendedor tem, primeiro, sim, coisa que o empreendedor ganha é insônia. Porque você passa, você Isso deixa de é ser. de lei. A primeira coisa que você vai ganhar quando você empreender, quando você tiver seu próprio negócio e tal, é insônia. Primeira coisa. Por quê? Porque ali acabou, quando você está trabalhando como CLT e tal, você tem no final do mês ou no início do mês, seu dinheiro vai cair. Se a empresa Sim, tiver prejuízo, seu dinheiro vai cair. Se a sim. empresa tiver mal, seu dinheiro vai cair de todo jeito. Quando Todo você jeito. toma essa decisão, né, de trabalhar para você mesmo, é lógico que tem uma série de vantagens, a gente pode falar sobre isso, mas a primeira Uhum. coisa você não tem a garantia do salário do próximo mês. Então você fica já. É, é. E eu falo isso nem é no sentido ruim, não, porque isso movimenta muito a gente, isso tira muita gente da zona de conforto. Isso acaba fazendo com que você, literalmente, né, você se vire nos 30. É, Faz com que exatamente. você, faz com que você crie ideias ou bole algum tipo de estratégia que você não estava vendo antes e que em algum momento aquilo vai dar certo. Ou já de imediato dá certo e ali você continua dando os próximos passos, galgando sempre na crescente. Né? E pronto, e vai tocando pau desse jeito. Exatamente. E aí vem eu acho que muito mais difícil do que o momento de entender o sentido, entender o propósito, é a escolha de você buscar seu propósito, ela fica razoavelmente fácil quando você compara com esse período de sim ou não. Tipo assim, você fez uma migração, vamos supor, pô, eu Aham, sou hoje gerente de uma empresa, mas eu tenho muita vontade de trabalhar com turismo, digamos assim. Aí você faz a mudança. Fazer a uhum, mudança fica fácil quando você compara com continuar na mudança. Que aí você fez a é, mudança, todo o impacto vem. Isso você até cita no livro, né? Toda a preocupação, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? E exatamente. manter essa decisão que você tomou, ali é o ponto-chave, ali é decisivo para você. E Eu aí, tenho até só te cortando um minutinho. Até no livro eu falei muito sobre a questão de você tem aquele estalar de dedo.
o despertar seu, pá, pronto. Cara, eu tenho que sair disso. Beleza, puf, pronto. É o primeiro start, né? É o pontapé. Aí o próximo passo já tem que ser outro estalar de dedo. E o trem já tem que seguir para outra rota. Já tem que dar um outro gancho. Subir uma próxima escada. E assim, se você parar no primeiro degrau, cara, você nunca vai conseguir chegar em pelo menos ter algo, falar assim, pelo menos eu estou ganhando a mesma quantidade que eu ganhava quando eu estava trabalhando para os outros, para as outras pessoas, né? Muitas das pessoas, elas param no primeiro caminho, no primeiro estalar de dedos, né? É porque a gente até conversou isso pessoalmente um dia, empreender está muito ligado à tolerância a risco. Então, qual que é a grande diferença entre uma Sim. pessoa que CLT e uma que empreende? Tolerância a risco. A pessoa que empreende, ela tem que ser mais tolerante a risco, um pouco. E aí, nesse primeiro momento, se você não mantém a calma, não mantém essa tranquilidade, realmente, a tolerância a risco, você vai correr para Você uma surta. coisa. E em consultoria a gente tem uma máxima que é o resultado que trouxe a gente até aqui não necessariamente vai te levar para frente. Então, o que eu fiz até aqui não necessariamente vai me levar onde eu quero. Aí entra isso É que uma você falou. constante evolução, né? E replanejando, e fazendo uma coisinha diferente, e melhorando um pouquinho a cada dia, porque aí você está se aproximando do objetivo. Né? Exatamente. Nesse Exatamente. sentido. Um ponto massa é porque, assim, nessa descoberta que você vai para os próximos passos dessa crescente que você está tomando, né? Você vai descobrindo coisas sobre você que você não sabia. Você vai descobrindo algum tipo de interesse que você tinha, ou que às vezes ele estava oculto ali, algum tipo de paixão, algum tipo de um outro objetivo na vida que você tinha e que às vezes, com o passar do tempo, você apagou ele, ofuscou ele e tudo. Nesse processo, você vai se descobrindo também, né? Não só na parte profissional, mas na parte pessoal também. Algo que eu acho muito legal de pessoas que hoje são bem-sucedidas, têm um poder aquisitivo muito alto, é o cara falar para mim que, cara, não é importante, não é o dinheiro em si, não é o 1 milhão, não é o 2 milhões, não é. O importante é o que você era antes e quem você é agora. Esse que é o ponto-chave, né? O dinheiro ele é consequência daquilo que você está fazendo, né? Isso falando de forma financeira, né? E tanto forma financeira como se você fosse falar para a pessoa que quer se desenvolver. Se você não está se movendo em relação a isso, não vai dar em nada, não vai para frente. Vai continuar exatamente da mesma forma, exatamente com os mesmos resultados. E é loucura, né? Loucura. Tem até um filósofo e matemático que ele falava sobre isso. Cara, é loucura você querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não dá, cara. Entende? Então, quando você percebe que você precisa mudar, você precisa evoluir interno, você entende que o restante vai também evoluir, porque você já está saindo da onde você está. Pronto, acabou. Exatamente. E aí vem muito a questão do sentido, né? Quando a gente fala de motivação, a motivação ela tem muito a ver com o sentido que se enxerga na coisa. E isso pessoal, nessa questão de propósito, ou mesmo empresa. Certo? Entendi. Eu estou tentando colocar em termos de empresa, porque o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento de um negócio, a lógica por trás parece muito. Sim. Então, assim, sentido, né? Eu me motivo muito com aquilo que faz sentido para mim.
Poxa, Sim. vou pegar um exemplo meu. Eu sempre fui horrível em futebol, eu não jogo muito bem. Às vezes que eu tentei, eu tento forçar um pouco para eu gostar. Então, futebol faz sentido para mim? Para mim não faz. Se eu quiser jogar todo final de semana, eu vou ter motivação para jogar todo final de semana? Não faz muito sentido para mim. É provável que não. É Não. provável que eu vou umas 2, 3 semanas e paro. E aí vem, É. na vida pessoal, né? A academia. Faz sentido para você fazer academia? Você já acha que, não, minha saúde está ok, meu corpo está ok, não estou incomodado, e a academia para mim gasta o meu tempo, não faz sentido. Ok. Uhum. Enquanto aquilo não fizer sentido para você, não é sentido para seu pai, não é sentido para sua mãe, não é sentido para o seu companheiro ou companheira, de jeito nenhum. Precisa fazer sentido para você. Mudar, É. buscar um propósito, faz sentido para você ou você se sente bem do jeito que você está hoje? Uhum. Você Entendi. se sente bem do jeito que você está hoje? Pode ser que lá na frente tenha algum incômodo, mas você se sente bem? Beleza, então buscar um propósito não vai fazer sentido para você e pode ser que você não tenha motivação e disciplina. Não, isso faz Uhum. sentido para mim. Aí já é algo diferente. Entendi. E aí, uma coisa, um exercício que eu faço comigo mesmo e que eu diria assim que, poxa, é, é a chave de ouro de hoje, né? Sobre Uhum. buscar sentido. É, para um pouco e faz um exercício psicológico. Se você tivesse sozinho no mundo, ninguém fosse te ver. E aí não quero que fica pensando, aí ia ter saudade, não sei quem. Não, não. É um exercício mental diferente. Se você Uhum. tivesse sozinho, ninguém pudesse te ver, dinheiro não fosse o problema. Com que carro você ia andar no dia a dia? Com que roupa que você ia vestir? Com o que você ocuparia seu tempo? É. Você trabalharia, você gastaria seu tempo com o quê? Tem muita gente que fala assim, eu ia viajar. Beleza, faz sentido. Mas você ia viajar 360 dias no ano? Você ia viajar 360 dias durante 10 anos? Ou não? Ia ser uma viagem mais curta. Ia ser uma viagem. Uhum. E o restante do seu tempo? Você ia ficar de perna para cima? Você ia assistir alguma coisa? O que você ia fazer? E aí, né, a grande jogada disso é você encontrar algo que as pessoas estejam dispostas a fazer, a pagar, que é o que você faria. Um grande amigo meu, poxa, eu queria viajar e descobrir lugares. Beleza, aí vamos manter abertas as possibilidades. Você gostaria de trabalhar, às vezes, montando roteiro de viagem para os outros? Ou então você gostaria de viajar e divulgar os lugares e mostrar para as pessoas. É forma de monetizar aquilo que você entendeu que é o que você E gosta de fazer. é, Aí eu gosto. o pontapé, né, seu ali começa, né, a partir daquilo que você entende que, poxa, eu não preciso ser bom naquilo, eu preciso gostar daquilo, né? Eu não preciso ser o expert, o excelente, não, não, eu preciso gostar daquilo. O fato de você gostar daquilo vai fazer com que você seja bom o suficiente para que isso seja uma forma de você ganhar dinheiro também, né? Sim, sim. E tem pesquisa que mostra que alguém que pega algo que ama fazer e aí de maneira assim, despretensiosa começa a fazer aquilo e aí tem gente disposta a pagar por aquilo. Eu tenho uma grande amiga que a gente conversava com ela, nossa, eu amo viajar, eu gostaria de viajar mais, eu gastaria meu tempo viajando. Ela montou uma agência de viagem, então ela viaja, divulga os locais e monta roteiro para outras pessoas. Ela ama o que ela faz e Caramba. tem gente disposta a pagar pelo serviço dela. E aí as pesquisas mostram que quando você encontra isso e monetiza, não é pouco o retorno que você tem, não. Normalmente, muito retorno que você tem. Sim, Eu, é naquela vertente que eu falei atrás aí também, que é sobre
quando você entende que no seu processo de evolução o dinheiro ele vai vir com consequência, como consequência, acabou, acabou, acabou. Você está ali trabalhando, assim, lógico, né? Nós não vamos viver também no mundo de Bob ali, mas vai ter alguns dias, algumas coisas que você vai fazer que não vai ser tão agradáveis quanto o processo do dia a dia, entendeu? Você não vai ser 100% feliz. Tá, tô trabalhando com o que eu gosto agora, mil maravilhas, pronto, firula para todo... Não, não é assim. É um negócio pé no chão. Vai ter os momentos que, poxa, eu gosto de conhecer lugares, beleza, mas para eu conhecer lugares, eu preciso passar por uma estratégia, eu preciso ter toda uma parte de planilha ali, de escrever. Se eu não gostar de fazer planilha, cara, 1% do que você tem que fazer para você viver aquilo que você realmente quer viver. Mas aquele 1%, às vezes, ele não é tão bom quanto você está no restante desse processo seu de gostar daquilo que você faz, né? É muito real, Não, né? perfeito. Isso é até um ponto que eu ia abordar, que tem muito isso. Depois você descobre seu propósito, a vida fica leve, muito de boa. Então, agora encontrei meu lugar no mundo, agora você fez. Não, não. Você tem as dificuldades do dia a dia, você tem frustração, você tem coisa que às vezes não vai do jeito que você quer. Tem duas Exato, estratégias, né, basicamente, né? E isso eu exato. falo muito em mentoria, para as pessoas se manter abertas às possibilidades. Você tem dois caminhos principais. Primeiro, você aprende a fazer aquela parte ruim, porque a parte boa é maior do que a parte ruim, para simplificar. Pô, Sim, 80% do tempo eu vou fazer o que eu amo, que é viajar, 20% do tempo eu me esforço um pouquinho para fazer planilha. Ok, funciona. sim. Ou então, você pode, e isso é muito bom, é uma estratégia legal, você se aliar com alguém que faz essa planilha muito bem. Qual que é o Sim, problema? às vezes o cara nasceu para fazer planilha, velho. E é isso. Exatamente. O cara Você nasceu partilha. atrás de um computador ali, mexendo ali com planilha. Tem cara que é excelente nisso. Sim, vamos supor Loucura. que o sentido da vida dele é trabalhar com gestão. O propósito dele é trabalhar com gestão. Pô, você alia Sim, com ele, vai dar super sim. certo. Você vai fazer o que você ama e você se aliou com alguém que tem os seus pontos fracos é o ponto forte da outra pessoa. Pô, isso é É. o segredo de sociedade, é o segredo de casamento, é o segredo de muita coisa. Uhum. É. Aí, nesse sentido, Lucas, as pessoas podem, às vezes, perguntar, eu entro em sociedade ou não? Ou depende. Vocês precisam partilhar os mesmos valores morais, valor de ética. Precisa. Isso é de extremo. Se não tiver os mesmos valores, não vai dar certo. E aí, aí eu pego e vou me aliar com alguém que é exatamente igual a mim, pô, a sua empresa ainda vai ficar capengando nos outros pontos. Mesmo que você se alia com pessoas exatamente igual a você, traz umas duas pessoas que têm os pontos fortes no que é seu ponto fraco. Que aí Exatamente. você vai criando uma robustez ali com uma equipe multidisciplinar, com as pessoas que têm o ponto forte naquilo que é ponto fraco para você. Ou então, É. não, Exatamente. eu quero empreender mais sozinho. Beleza, chama gente, contrata pessoas que têm ponto forte diferente de você. Qual que é o grande erro dos empresários, né? Ou então, quando a gente vai buscar um relacionamento, você quer alguém igual a você. Pode ser que não dá muito certo. Não. Empresa, principalmente, se o dono vai trazendo um monte de gente igual a ele só vai reforçar como já é. E aí, nesse mercado dinâmico que a gente vive, que as coisas mudam toda hora, vai faltar Não dá, pensamento né? contrário, vai faltar ideia diferente. Pode É. ser que algumas coisas ali te incomoda você mesmo, aí você começa, o outro incomoda, mas foi você que contratou um monte de gente igual a você. É. Acaba que a linha de pensamento e raciocínio da empresa
se torna o mesmo, né? Porque as pessoas pensam, têm um raciocínio lógico, mais ou menos na mesma linha, né? Na mesma pegada ali, e acaba que não vai. É bom, em toda empresa, em todo relacionamento, é bom ter sempre os dois lados, né? É Sim, bom sim. ter sempre os dois lados. Precisa ter. É, é muito nessa. Eu já trabalhei em empresa que o dono reclamava muito. A empresa, a gente não é bom com prazo, ou a gente atrasa e não sei o quê. Mas a personalidade dele era de alguém menos ligado a prazo. E todo mundo que ele contratava era igual a ele. E não tinha uma outra pessoa que era mais preocupada com o outro lado. Aí Entendi. até nesse cliente, né, nessa empresa, rolou uma transformação muito forte quando trouxe gente diferente para a equipe. Quando eu trouxe uma pessoa muito diferente de mim mesmo, muito diferente dele, Uhum. teve um processo seletivo que eu comecei a buscar as pessoas mais diferentes de mim. E, poxa, as Entendi. qualidades que eu tenho já está aqui na empresa. Eu quero o oposto. Qualidade diferente da minha. Hã? Eu quero o oposto. Porque é o que a gente não tem. Eu quero uma pessoa É, muito comunicativa, eu quero uma pessoa muito criativa, eu quero uma pessoa muito de outro jeito. É preciso isso. É entendi. necessário. Na É. nossa vida também, a gente costuma entrar nos nichos de amizade, de relacionamento, aí você pega e é amigo de um monte de gente igualzinho a você. Tudo bem, não tem problema. Mas naquele ciclo ali, você não vai conhecer coisa nova. Você não vai ter um assunto diferente do que você tem normalmente. O que é Uhum. saudável? Mesmo que não seja nível de amizade, mas você tá com pessoas que pensam não valor moral diferente, mas pessoas que têm pensamento diferente do seu, É. criatividade diferente da sua. Eu até disse, e sempre digo isso em alguns, algumas palestras, alguns treinamentos e tudo. É muito importante você enxergar o ciclo que você está. Quando você enxerga o ciclo que você está, você vai ver, é real isso. Você vai ver que você é a média das pessoas com quem você mais convive. Sim. Isso é real. É clichê. E por ser clichê, é muito real, né? Beleza. Mas o ponto não é você ficar só ali naquele bloquinho. É sempre você. Eu tô aqui nesse bloquinho, mas eu enxergar que existe essa galera aqui, mas existe uma outra galera que também tem os mesmos princípios que eu quero e que eu estou buscando e que eu tenho, mas que tem um resultado diferente, que tem uma mente diferente, que vive de uma forma diferente. Então é interessante, né? E quando você sai daqui, você vai para esse outro ciclo, você enxerga e você vê que você já está sendo realmente mudado para uma outra forma. Não que você está desmerecendo quem está no ciclo passado. E esse ciclo, em algum momento, ele também vai ficar obsoleto. Você vai partir dele para um próximo ciclo. E assim vai. E assim sobe, e assim é a diversidade de pessoas que você conhece no decorrer da tua vida. E umas agrega, outras não. Umas te impulsiona, outros te puxa para baixo e assim vai. Assim vai. Você não pode parar naquela galera que tem a tendência de sempre te puxar para baixo ou sempre pensar contrário ao sentido da vida que você está querendo ter para você mesmo. Exatamente. E nisso que você falou, né, eu vou fazer dois comentários. Primeiro, a maior transformação que aconteceu na minha vida, ou as maiores, foi quando eu convivi com gente muito diferente de mim. Valores iguais, mas personalidade diferente. Uma delas, Exatamente. fiz uma pós de gestão de pessoas com o pessoal de RH. Gente, o pessoal de RH, super alto astral, super comunicativo, quer fazer festa
para tudo, é a galera de achar bom dando uns pulinhos. Pô, foi uma das maiores transformações da minha vida, uma coisa que me abriu muito os olhos para o mundo, e Uhum. muito mesmo. Então, é muito saudável isso, que, É, de, de, é de muito. participar de outros ciclos, né? E querendo ou não, tem aquilo de que você é influenciado pelo meio. Tem gente que eu amo de paixão, mas é muito negativo. É aquela pessoa que você chega, bom dia para quem? Mano, tá tudo bem, não? Tá tudo bem o quê? Aconteceu isso, isso e isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, Desde. aí, E o por bom é que mais que quando eu você entra no ame, gancho, né? Quando você entra no gancho da pessoa, quando a pessoa é negativa, você entra no gancho e fala, nossa, o pneu do meu carro furou hoje. O pneu do seu carro furou? Não. O meu carro ficou bater, capotou. Né? Você fala, não, mas deu. Nossa, aí só vai afundando. Parece que é um buraco de negatividade ali que não, é sem fim. Quanto mais, parece que tem tudo para ser ruim pro lado dela, dessa pessoa. E pronto. é, eu Não há vou argumento. aproveitar isso para a gente puxar um outro gancho, né, que é a questão da positividade e tal. Mas tem gente, cara, no serviço tem muito isso. Empresa tem muito. Cara, assim, espetacular. Espetacular não, é assustador a quantidade de gente que tem que gosta de reclamar. Por Hum, que, que eu falo gosto de reclamar? É a pessoa que, não sei o que, fechou uma venda, não sei o que. Pronto, agora a gente vai ter um trabalhão, vai ter que trabalhar mais, vai ter que não sei o que, não sei o que. Ou então, uma torneira ali quebrou. Eu sabia que ia quebrar, não faz a manutenção. E reclama. Ou então, é o pessimista disfarçado. sim, o ar-condicionado estragou. A pessoa está conversando com a empresa inteira. Mas ar-condicionado, ninguém. Aí você chega na pessoa e pergunta: você já falou com a pessoa que deveria falar? Um cliente que eu atendi, o pessoal reclamava: as peças não chegam, não sei o que, as coisas ficam estragadas. Você já falou lá com o comprador? Não, não falei, não. Ele deveria saber. Poxa, então você não gosta, você não quer resolver o problema. Você quer usar o problema Exatamente. como assunto para você conversar com os outros. Vamos mudar isso. Exatamente. Criando uma ferramentinha lá, um negócio simples. Ó, quando acontecer, você vem aqui e coloca a atividade para ele, porque eu tenho certeza que ele vai olhar e vai. Você percebe aí que as pessoas, ela não é exatamente insatisfação, é que ela usa o problema para ter assunto para sair conversando e gosta de É, reclamar. Não é que exatamente. gosta de reclamar. Tem isso É, e esse eu, eu pessoa, teve uma pessoa, essa pessoa é eu tenho uma admiração muito grande por essa pessoa. Ele é dono de uma rede de televisão aqui em Goiânia. E ele me falou o seguinte, falou, cara, pensa o seguinte, se você acordar 10 milhões mais rico, a sua vida faria sentido? Você pararia de reclamar? Faria sentido para você viver com 10 milhões no bolso? Beleza. Faz sentido? Opa, porra, que isso? Para todo mundo vai fazer sentido. Beleza. Se você viver, se você acordasse amanhã com 20 milhões no seu bolso, você estaria feliz? Você estaria. Não teria ninguém que tiraria a sua paz interior ou que forçaria você a reclamar de alguma coisa? Cara, 20 milhões é muito dinheiro, é uma loucura, é muito dinheiro. Beleza, beleza. Esse é o ponto. Tá. Agora pensa o seguinte: se você tem uma condição dos 10 milhões e dos 20 milhões, tem uma condição. A condição é que você não vai passar do próximo dia. A condição é essa. Você vai, tipo, hoje é dia 5, você vai viver dia 6. Pronto.
7 você não vive mais. Você não está vivo mais. Ainda assim compensaria os 20 milhões? Ainda assim valeria os 10 milhões para você? Sendo que daqui amanhã você não está vivo mais? Cara, todo mundo vai optar pelo ponto de que, cara, eu prefiro acordar, prefiro viver minha vida do que... É muito real quando você percebe que por um mísero segundo de incômodo na tua mente, faz com que você acabe com o teu dia todo. Por um mísero, uma coisinha de nada, faz com que você pegue todo o seu dia, que deveria ser um dia feliz, que deveria ser um dia alegre, que deveria ser para você uma pessoa que vai enxergar a cada minuto do seu dia uma possibilidade de você ter uma experiência ou viver algo diferente, ou ser melhor de alguma forma, ser feliz de alguma forma, vai fazer com que você seja feliz? Não. O cara atrapalha tudo por conta de um mísero segundo que ele tem de decepção, de desgosto, ou que acostumou a falar isso. Cara, que dia que uma pessoa que eu fiz 300 mil vendas aqui de um produto X. Pronto, agora eu tenho que empacotar esse produto, vai me dar um trabalhão do cara. Moço, eu farei isso feliz. É rindo. É rindo. Não, o produto tá indo, o negócio tá dando certo. Tá fluindo. Cara, não dá para entender. Vai contra a lógica, mas isso deixa eu ver, das empresas que eu atendi, não tem nenhuma que não tem isso. E aí, às vezes, né, tem aquele negócio de maçã podre, que a maçã podre velho, é muito verdade. Já deve ter acontecido com vocês. Eu estava satisfeito na empresa, entre aspas, né? E aí, por conta de alguém muito reclamão, você começa a achar que a empresa está ruim, que você está injustiçado, que a condição não está boa. É porque aquilo vai te contaminando. Né? Então você chega feliz no serviço. Aí você fala, bom dia. Aí o outro já vira. Bom dia para quem? Só se for para você. E não. Aí você já vai baixando a sua disposição, né? A sua Seu energia. rendimento cai, velho. Seu rendimento cai. E aí, quer mudar a sua vida com uma coisa simples? Pega as pessoas negativas, você não precisa ser mal educado, você não precisa ser grosso, nem nada. Quando a pessoa vir reclamar, ai que não sei o que, a empresa não sei, nossa, é mesmo, né? Não sei, e não dá ouvido, não volta a comentar para a pessoa, não alimenta para ela continuar. Só isso já vai mudar demais o seu dia a dia. E Exatamente. aí, do mesmo jeito que tem essas pessoas negativas que puxa o clima para baixo, e vai por mim, tem muito. E tem gente assim que está num cargo bom, com salário muito bom, mas acha motivo para reclamar. Aí vendeu demais, agora vou ter que embalar. Então, tem um conhecido meu que eu acho engraçado, ele tem uma horta. Ele planta, né, as coisas. Quando você vai lá comprar, ele fica com raiva. Ah, tá acabando com as minhas, acabando com não sei o quê. Pô, isso aqui é o que você faz para viver, é o que você vende. Aí o cara acha ruim atender o cliente. Aí vamos supor, alguém que está vendo a live aqui é lojista. Você é lojista. Aí chega o cliente, esse cliente chega num momento muito inapropriado. Poxa, você é lojista, você precisa que você vai reclamar do cliente. Você precisa que o cara esteja lá, né? E aí, do mesmo jeito que tem essas pessoas negativas, e aí eu vou puxar esse gancho aqui para a gente falar um pouco sobre positividade, sobre o que falam de lei da atração e tal, esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que você tem as pessoas negativas, você tem as pessoas que elas são uma positividade, não vou dizer positividade tóxica, mas uma positividade ruim. Como assim? Uma positividade ruim. Porque parece que ser positivo é sempre bom. Depende.
Depende. Um positivo ruim. Eu já conheci pessoa que é inteligentíssima, uma pessoa que, pô, eu aposto, eu pegaria dinheiro meu e apostaria nas ideias dele, mas era uma pessoa otimista fora do normal. Aí a pessoa é muito positiva, acreditando que a solução vai cair do céu. Ou então que o mundo vai fazer as outras pessoas te enxergar do nada. Poxa, ok Não você dá. ter esse sentimento, mas essa positividade exagerada, né, ela é ruim, que a pessoa às vezes, não, eu vou trabalhar aqui, ficar dentro de casa, ou então só fazendo isso e isso, e está esperando o resultado. Se não tiver ação nenhuma, a sua chance de ter um resultado não é impossível, mas diminui demais. Imagina que a Exatamente. gente tentando, a gente fazendo, o resultado já é difícil de alcançar. Imagina se você não faz. Então, eu vou acordar, a gente dando um exemplo, amanhã cedo eu vou acordar acreditando que eu sou milionário, que eu vou ficar milionário. Beleza, esse é um dos passos. Maravilha. É um dos passos muito importante. Agora, Sim. você quer ficar milionário. O que você vai fazer para se aproximar disso? É, Não, eu vou é o próximo me passo. arrependendo do jeito que tá. E agora eu tenho uma mente milionária. Por isso que às vezes as pessoas entendem muito mal o coaching, essa, é, esse, essa busca, né? Porque acha que simplesmente adotar uma mentalidade positiva vai. Não, não é É. exatamente isso. Não adianta. As coisas. A positividade, eu tenho esse costume de dizer, né? A positividade, quando ela é em excesso, ela realmente te paralisa, né? Tu Ela cruza os pode ser. braços lá e fala, mano, é isso, pronto, e para aqui, para aí. É igual eu falei na parte de despertar, né? Você estalou o dedo para um cara, eu tenho que agir em relação a isso. Pronto, pá, vou sair disso aqui, eu vou para outro canto, e fico no papel. E acabou. Uma vez eu peguei para assistir umas aulas, né, sobre neurolinguística, neurociência e tal. Show. E aí eu acabei esbarrando com um cara muito fora de lógica, que era meio que o seguinte, é aquele, o que o pessoal fala de quântico, ou coach quântico, ou positividade, Hum, esse tipo de coisa. Que é meio que o seguinte, ah, um simples fato de eu estar desejando ser rico e de eu acreditar que eu sou rico, o mundo vai se movimentar, o cosmos vai se movimentar para me entregar aquela fortuna. Isso aí é um vai, negócio muito, muito acredite. forte. Aquilo me gerou um incômodo. Eu fiquei um final de semana inteiro com. Sabe aquele. Você assiste uma coisa ou vê uma coisa e você fica com incômodo. Pô, será que é isso mesmo? Será que eu que estou fazendo errado? Será que eu não estou desejando o suficiente uma viagem para Dubai? Será que se eu começar a desejar muito uma Hilux na minha garagem, o mundo vai colocar uma Hilux na minha garagem? Não, não é exatamente isso. O que que É, acontece, do ponto de vista de neurociência? O que que acontece? Todo mundo aqui, isso é um experimento simples de fazer. Você quer comprar um modelo de carro. Você não via sim, muito aquele modelo de carro na rua. A partir da hora que você fala, quero comprar, parece que todas esquina brota o danado do carro. sim, sim. E o universo Teu, começou a colocar um monte daquele carro? Não, teu foco, teu foco. exatamente. É porque é o seguinte, o nosso cérebro, né, imagina o tanto de coisa que está acontecendo aqui ao mesmo tempo, o nosso cérebro deixa um monte de informação passar batido. Isso aí, se uma pessoa negativa, por exemplo, o cérebro dela vai prestar atenção nos riscos, nos perigos, olhar coisa ruim ali acontecendo. Por quê? Porque ela está falando para o cérebro dela. Ignora as outras coisas e a gente tem que estar num modo de proteção. Então, o que é importante você prestar atenção é isso. E aí você vai, Exato. tudo aquilo
as coisas ruins, as notícias ruins, parece que multiplica, e aí a pessoa vai entrando num ciclo, vai ficando mais negativo, e aí o cérebro... Por quê? Você está dedicando energia, você está falando para o seu cérebro prestar atenção naquilo. Quando a gente fala Exatamente. eu falo quando eu presto mentoria, para aluno meu, se mantenha aberto às possibilidades. É justamente você pegar o seu cérebro e falar, cérebro, para mim, eu quero participar como comentarista num programa de rádio. Então, quando você guarda aquilo ali só para você, enquanto você não compartilha, enquanto aquilo ali não é importante, seu cérebro automatiza e você nem enxerga as possibilidades. Você se mantém Sim. aberto às possibilidades. Você comenta com as pessoas sobre aquilo. Às vezes você está comentando com alguém, poxa, eu acho tão legal isso e isso, eu queria às vezes participar de um programa e ser comentarista. Aí a pessoa às vezes conhece alguém, que conhece alguém, você acaba lá. O universo colocou aquela oportunidade ali, ela já estava lá, só que seu cérebro estava Movimento. usando e não estava vendo. Essa questão de lei da atração, positividade, é uma palavra, né, uma frase que às vezes simplesmente pega um princípio de neurociência e coloca em termos simples, que é a questão do nosso cérebro automatizar a rotina e prestar atenção no que é importante. Sim, é aquilo que eu disse na live até anterior a essa, né? Sobre o quão é significante a parte do seu pensamento consciente e o seu pensamento inconsciente. É muito verdadeiro quando a gente percebe que, igual você disse, né? Sobre o foco. Quando você fala, cara, eu vou comprar tal carro agora. Eu tô olhando aqui, tal carro, beleza. Cara, você sai na rua, você só vê aquele carro. Você fala, pronto, só tem esse carro na rua. Antes eu não via, só tem esse carro na rua. E é muito real sobre isso. Não só sobre isso, como assim, se a gente for levar também para um lado profissional da coisa toda, você vê que pessoas que têm as empresas que trabalham com algum tipo de marca, ela tem ali uma identidade visual, que se você olhar, tipo, vermelho e um M, você já vai, eu não preciso nem falar o resto, você já assimilou aquilo ao McDonald's, pronto, já é aquilo dali, né? Então, você percebe que no seu inconsciente a pessoa já trabalhou para fazer alguma coisa, igual eu disse na live anterior, né? O nosso cérebro ele é muito poderoso e um dos assuntos que eu mais gosto hoje de ler, estudar é sobre comportamento, o nosso cérebro, como funciona, e grande parte do que às vezes as pessoas simplificam como um pensamento positivo ou como o universo encaminhando as coisas, isso é o nosso cérebro enxergando mais ou menos aquilo que faz sentido. Por isso que entender o meu sentido, entender o meu propósito é essencial, porque aí eu vou saber o que eu quero, e aí meu cérebro vai me ajudar. O meu cérebro, que às vezes trabalhava contra mim, me boicotando, entre aspas, né, ele passa a ser meu parceiro e me ajudar a enxergar aquelas possibilidades. Eu falo muito também em... É meio que o autoconhecimento, né? Eu falo muito em essa questão de uma frase que eu falo praticamente toda a mentoria. Mantenha-se aberto a possibilidades. Hoje, eu não falo não para uma proposta sem ir conversar com a pessoa. Por quê? Um cara me ligou, vamos supor, não aconteceu, mas vamos supor. Lucas, eu estou precisando de alguém para trocar as ferraduras do meu cavalo aqui no meu Atlas. Cara, eu não faço, mas eu posso ir aí para a gente conversar? Eu fiquei curioso, eu quero entender. Aí você vai lá. O que é o negócio? Pode ser que o que o cara precisa não é exatamente o que ele falou, e acontece muitas vezes, ou pode ser que naquela conversa ali,
você acha alguma coisa que você fornece e que o cara está precisando. Já teve muita parceria boa que eu fiz, já teve projeto que eu peguei que o cliente me ligou. Lucas, eu preciso disso, disso e disso. Ó, exatamente isso aí eu não faço, mas eu fiquei curioso. A gente pode conversar pessoalmente? Aí eu fui, conversei, conheci a empresa, falei com a pessoa e, ó, você vê, aí você enxerga as oportunidades. Ó, naquele negócio lá não te ajuda, não, mas tá vendo isso aqui? Ó, dá pra gente fazer isso e isso, mudar tal, tal, tal. E aí eu dou um monte de dica pro cara de graça. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu Também não. saio de uma visita dessa e mando até um relatóriozinho com um monte de dica pro cara. Por quê? O que eu vendo não é a dica que eu dei para ele. O que eu vendo é Exatamente. agilizar a implementação daquilo. O que eu vendo é, se eu falo, se você for fazer essa mudança aqui sozinho, você vai levar 2 anos. Se você me contratar, 3 meses a gente faz. Você quer fazer sozinho? Entendi. Não tem problema nenhum, te ajudo. Mas você vai levar uns 2 anos. Tudo bem para você levar 2 anos? Tudo. Não, então faz sozinho, eu te ajudo. Não, eu quero ter resultado mais rápido. Opa, beleza. Aí entra a minha parte. É, Eu estou com um prejuízo na empresa. Olha, eu posso te dar as dicas aqui. Como você vai dividir tempo com a sua rotina, 1 ano você reverte esse prejuízo. Aí eu queria fazer antes. Beleza, aí você me contrata. Porque aí a gente vai fazer acontecer antes. faz o negócio rodar, né? Você É, assim, só dando um gancho diferente aqui. Você se considera hoje na pegada que você está indo, e eu vejo isso, que é muito, muito bom, muito massa de vocês, né? Mas você se considera indo no caminho certo do seu propósito, ali, guiando certo ali o teu propósito? Você se considera isso, assim, hoje, né, atualmente? eu hoje eu trabalho grande parte do tempo, sei lá, 70% do tempo, 80% do tempo, com o propósito que eu defini há 3 anos atrás, quando eu fiz a minha migração de carreira. E Exatamente. aí, Era essa a vem aquele resposta. negócio de persistência, né, que o mundo ele te dá uma assediada, no sentido de que eu já tive proposta para voltar a fazer o que eu faço, ganhando o que eu fazia antes, ganhando bem, mas não é o meu propósito de vida, não é aquilo que eu amo. Aí às vezes você Sim, abre mão de um ganho momentâneo para fazer aquilo que você gosta de fazer. E exatamente. um negócio, o compromisso, a gente chama de compromisso incondicional com o mundo. No livro tá com outro nome, que é meio que aquilo que você vai fazer. O meu compromisso comigo mesmo, antes de eu descobrir que eu queria consultoria. Eu quero Uhum. transformar de maneira positiva todas as vidas que se encontrarem com a minha. Show, Aí show. todo o meu É propósito. muito bom, até no livro tá lá, cara. É muito bom quando você vê que realmente aquilo que você pensou há 3 anos atrás, 4 anos atrás, no meu caso, né? E como tá lá no livro, de 2015 para cá, cara, aquilo que você pensou, ele realmente foi um rascunho da sua realidade, porque você fez aquilo se tornar uma realidade. Você fez aquilo realmente que seja debaixo de algumas lutas, fazendo o negócio girar, acreditando no seu potencial, no seu propósito, às vezes dando um gancho, uma pegada errada, dando um gancho para um lado errado, fazendo um negócio. Mas essa parte do erro e acerto fez realmente você alinhar aquilo que você tinha pensado lá atrás e hoje você chegar onde você chegou. Hoje você está realmente indo, igual a pergunta que eu fiz, indo no rumo que você realmente planejou, né?
Hoje sim, né? Claro que assim, eu estou no ponto que eu acho que, vamos supor, com média de vida das pessoas, 73 anos. Sei lá. Eu estou no ponto que eu quero estar quando eu tiver com 73? Não. Tem muita coisa ainda que eu quero. Ixi, Sim, demais. sim, Mas sim. em relação ao meu planejamento, eu estou, no momento que eu estou mais ou menos alinhado com o planejamento que eu tinha? Sim, sim. Isso. Sim. E aí vem aquilo que a gente falou, né, de ir refinando. A primeira coisa que nasceu, esse compromisso. Pô, eu quero transformar vidas de maneira positiva. Ótimo, esse foi o compromisso. Agora eu vou achar a forma de monetizar isso. Eu vou achar uma Sim. forma de receber ou de ter um reconhecimento. Não precisa necessariamente ser salário, né? Mas eu vou arrumar um jeito de ter uma retribuição por isso. Aí começa, aí Uhum. você vai desenhando. Aí esse compromisso vai virando um plano, que vai virando uma empresa, ou que vai virando um tipo de negócio, ou que vai virando uma carreira. E aí, por isso que quem falou de que propósito, sentido, ele vai sendo construído com o tempo, nasceu com isso. Aí depois foi crescendo um pouco mais e virando isso, e virando aquilo, até que o que era só um rascunho, que era só um pensamento solto, vai virando uma realidade. É uma Poxa, realidade modificada, né? Mas desde que o sim, principal, o princípio foi o pensamento de, cara, eu vou virar um consultor e eu quero realmente agregar na vida das pessoas X, Y e Z. Pronto, é isso. Beleza, cara, como que eu posso fazer isso? Que jeito que eu posso fazer isso? Com quem que eu tenho que estar para eu dar um passo a mais, né? Essas as pegadas ó, que a gente vai tendo na cabeça que vai fazendo a gente realmente moldar o, o, o nosso a nossa os nossos degraus, né? Para onde a gente quer ir, aonde a gente está chegando, né? Igual você disse, há 73 anos eu quero estar bem além da onde você está hoje. Mas se você olhar há 3 anos atrás, o caminho que você percorreu até hoje, cara, é, é um sucesso muito diferente de uma pessoa que está vindo de uma, de uma analogia matemática ali, que você era engenheiro, né? Era, não é, né? Você é engenheiro, para um negócio que realmente está mudando o rumo de empresa, está mudando a mente das pessoas, está fazendo o negócio ser de forma diferente. Né? Bom, e assim, uma das coisas que eu mais fico feliz que às vezes há um mês, não um mês, não, umas 3 semanas atrás, uma pessoa me mandou mensagem: Lucas, muito obrigado pelo que a gente conversava, pelas vezes você parou aqui para conversar, aquele projeto assim, assim, eu dei andamento, ou então eu comecei faculdade depois que a gente conversou, agora eu estou indo nesse, velho, não tem dinheiro que paga isso. Ou então é, uma empresa que a gente estava com dificuldade, o que você fez aqui ajudou, a empresa está diferente. Poxa, isso é não muito tem preço. maior do que remuneração salarial, financeira, sabe? Reconhecimento. Sim. E outra coisa que isso vai criando uma cadeia de pessoas que te indica. Precisou de um negócio, pô, eu conheço o Marcos, que mexe com marketing digital. Ou então, pô, eu queria dar uma palestra, um treinamento. Ah, chama o Marcos, o jeito que ele fala é tão bom. Chama o Lucas. Ou então, pô, tal coisa assim, assim. Conversa com o Lucas lá. Pode ser que ele não tenha exatamente o serviço, mas eu tenho certeza que ele vai te dar umas dicas, porque tem esse que é o sentido. Aí, É. do ponto de vista assim, profissional, prático, para empresas, né? Gente, eu não tenho isso de segurar conhecimento de jeito nenhum. Porque o que eu Também vendo? não. Eu vendo criatividade,
e implementação rápida. Se você tiver a criatividade e disponibilidade para fazer com muito tempo, eu te ajudo. Problema nenhum. Só entrar em contato comigo. Lucas, a minha empresa assim, 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 está nesse sentido. Eu vou ter prazer em conversar, te dar dicas. É lógico que eu não posso dedicar o meu tempo para o seu case de negócio, porque eu tenho que pagar minhas contas e tal. Mas o que eu puder fazer de maneira gratuita e no meu tempo, eu vou fazer. Porque, para mim, é isso que eu gosto de fazer, isso que faz É, sentido para mim. Isso que é o meu propósito. exatamente. Eu ia falar agora. É porque assim, quando você entende que o seu propósito ele está ligado exatamente com aquilo que você gosta, cara, é muito bom porque em alguns momentos, entre aspas, você também trabalha de forma sem remuneração. Cara, eu só quero mostrar para você que dá para você fazer X, Y, Z. Eu só quero mostrar para você que, com o conhecimento que eu tenho, com as técnicas que eu aplico, que eu faço e que eu mexo e tal, aquilo que eu já estou trabalhando com X, Y, Z de empresa e tal. Cara, funciona se você fizer assim, sim, sim. É assim, pega aqui, faz assim, fala com fulano, mexe com. É assim, cara. Você vai vendo que está muito mais atrelado àquilo que você. É o seu propósito, mas é aquilo que você gosta de fazer, que você não importa, entre aspas, lógico, com o salário, com a remuneração. É prazeroso você fazer aquilo. Sim, sim. E é claro, assim, eu fiz um curso uma vez que o cara fala, é justo que você tenha remuneração por algo que você faça bem feito. Então, para ajudar as pessoas. Lucas, eu estou precisando de uma orientação profissional. Só que eu não tenho dinheiro para pagar. Você vai, faço. Só que aí, olha só, eu não vou poder dedicar o dia inteiro ao seu projeto. Aí eu vou Sim. ter que fazer, eu faço. Só que aí vai ser uma conversa mais curta, vai ser um encontro quando eu, porque querendo, eu tenho que pagar as contas, querendo ou não a vida. Não é que você descobriu o seu propósito, pronto, está tudo resolvido. Não. Só Exato. que eu tenho que fazer nessa ajuda. Aí, se a pessoa estiver disposta ela mesma fazer, quiser me ajuda desse jeito, poxa, cara, Toca o maravilha, eu não pau, vai tenho embora. problema nenhum com isso. Eu gosto. E eu acho que, assim, eu não sei os assuntos que você quer, que Não, você. cara, pode puxar aí. Pode puxar aí, fica à vontade. Tamo junto. Sobre empresa, né? Que eu vejo assim, que o meu foco de vida é ajudar a empresa, pequenos empresários, da maneira mais prática e direta, e para que a pessoa depois não precise de mim lá tutelando. O que eu diria? Mentoria de carreira, mentoria de empresa, consultoria. Qual que é a lógica por trás? E por isso que eu falei que parece muito o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento de empresa. Primeira coisa, diagnóstico da situação atual. Seja para você descobrir seu propósito, seja para você abrir seu negócio. Como eu estou hoje? Dando um gancho aí, nessa sequência que você já está abrindo e tudo falando, existe maneiras da gente descobrir o nosso propósito de forma simples? Existem essas maneiras? Em mentoria, tem algumas ferramentas que a gente usa. Isso assim, tanto profissional quanto pessoal, né? Sim, no âmbito profissional, empresas, tem uma ferramenta que a gente usa, uma das mais simples, Business Model Canvas, que é você ir colocando no papel o que é sua ideia solta e no final aquilo ali vai te dar uma resposta muito clara. Entendi. Mentoria de carreira ou aconselhamento e tal, tem as ferramentas que você usa. É exatamente o que eu falei. Você quer fazer sozinho? Você consegue. Vai levar mais tempo. Por que eu pago
pago uma mentoria, ou por que que eu pago um acompanhamento, porque aí a gente aplica essas ferramentinhas e você descobre mais rápido. O que eu não Sim, tenho é um atalho, né? se for pensar técnica para encontrar propósito. Tem uma técnica muito legal, que eu acho legal, que você dá alguns comandos para o seu cérebro pensar sozinho. Que é você, na Sim, hora de dormir, você pega um copo de água, não é simpatia nem nada, isso é para criar vínculo mental, para criar sim. gatilho no seu cérebro. Você pega, toma um pouco de água e pensa, qual é o meu propósito de vida? Para que eu nasci? Se pergunta para que o seu cérebro, durante a noite, ele vai ficar pensando nas últimas coisas que você pensou. Você pega, faz isso, e aí você cria uma âncora, né? Que é o copo, um gatilho, um copo com água. Você toma o copo com água à noite, antes de dormir, perto da hora de dormir, e de manhã o copo vai estar lá do lado, você pega e toma de novo para o seu cérebro trazer para o consciente o que ele ficou trabalhando inconscientemente durante a noite. Isso é uma das. Uhum. Qual outra ferramenta que tem para descobrir propósito? Aí é as perguntas. E uma ferramenta É, excelente, aquele exercício que eu falei. Se você estivesse sozinho no mundo, o que você faria? Se dinheiro não fosse problema. você tem. Eu acho assim que tem muita gente que. Muita gente não, quase todo mundo tem muito medo de se perguntar as coisas, né? O Sim, porquê disso, o porquê disso, o porquê daquilo, por que que eu reajo assim, por que que eu faço assim. É o autoconhecimento. Quando você começa a não expor suas perguntas, mas você interiorizar elas ali, você começa a ver realmente que, cara, eu faço isso por conta disso. Eu tenho isso por conta disso. Eu entendo que cada porquê e cada resposta, cada pergunta que eu tenho dentro de mim e eu consigo responder, é um nível a mais de autoconhecimento. Eu começo a realmente entender que, cara, se hoje eu faço o que eu faço, em algum momento do meu dia, ele tem, em alguma coisa ali, ó, tem atrelado um ponto que eu gosto de fazer. Tem alguma coisa ali que você gosta de fazer. E nessa parte, é, 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 nesse autoconhecimento, nesses dias que você for passando, fazendo essa sequência de perguntas para você, você vai vendo que, cara, você descobre que você é bom, às vezes, desde criança, você é bom de fazer desenho, você descobre que desde criança você é bom, às vezes, para cantar, você descobre, sim. cara, você vai descobrindo coisas que no decorrer do seu dia a dia você se ofuscou e acabou, e pronto. Por quê? Você tem que fazer o que tem que ser feito, você tem que fazer ali o seu ganha-pão, você tem que fazer realmente o que tem que ser feito, porque senão você não vai para frente. Vai para frente em ganhar dinheiro, não para frente em propósito em si, né? Uhum. Você às vezes é um pé de manga que está sendo um mamão. E não é isso, né? Não é essa a pegada. Aham. Você é um pé de manga, você tem que ser um pé de manga. Não, mas no meio do caminho você quer fazer um enxerto e do pé de manga nasceu um mamão. Não é assim, né? Nosso É, é, cérebro racionaliza, aí tem uma questão de ambiente, tem uma questão de expectativa, mas posso te dizer com certeza, das pessoas que você conhece, certeza, 80% mais, vou chutar mais alto, 95% é um pé de manga querendo dar mamão. sim, sim. A mentoria, né, um processo estruturado de descoberta de sentido, descoberta de propósito, ele é justamente para você descobrir que você é um pé de manga e não um pé de mamão. E aí, ó, Exato. eu sempre faço a primeira sessão de mentoria gratuita. Por quê? Para ajudar a pessoa, para ela, porque eu quero ser aquele primeiro fósforo que acende a chama na pessoa. Se ela quiser Entendi. continuar, planejar a migração de carreira, planejar a carreira, fazer tudo isso sozinho, consegue.
tranquilo. Vai levar 2, 3 anos, talvez, para conseguir fazer essa carreira, para essa migração, para mudar para o que ela ama. Mas Aham. é isso, sabe? Porque essa primeira faísca, essa primeira centelha é o que importa. É a partir dela que todo o resto acontece. Sim. Tem algumas Aí, pessoas na parte de psicologia que fala muito, assim, uma galera, né, que fala muito sobre arquétipos. Não sei se você tem assim um pouco às vezes assim um pouco de conhecimento sobre essa parte. Eu acredito que sim, lógico. Mas tem muita gente que atrela o seu propósito ao arquétipo que você tem, né? uhum, Mas assim, é muito relativo. Eu acredito que no primeiro momento você tem que entender os pontos principais sobre os pontinhos de interrogação que está na tua vida ali, que você às vezes não sabe. Você não respondeu ainda. Para depois você evoluir para essa parte de arquétipo, aí você evoluir para uma outra parte de estruturar a forma de como você pensa e você pegar a forma que você pensa e trazer isso para o seu cotidiano para ver se isso realmente ligado ao teu propósito, se realmente vai fazer sentido para você, né? É muito isso. Mas uhum. aos primeiros momentos é muito mais sobre a você responder os seus pontos de interrogação da tua cabeça para depois você partir para isso. Né? Mas, assim, só jogando por cima, jogando na nossa conversa aqui sobre essa É, parte de arquétipos. Né? é um assunto, se a gente for falar do embasamento por trás de tudo que a gente está conversando, você sabe, você está estudando isso há um tempo, eu também. Pô, cara, assim, eu acho que dezenas, talvez até centenas de livros, anos e anos de estudo, porque a gente hoje tenta, eu até comentei isso com você, quando você traz uma simplicidade do assunto, você trouxe aquela simplicidade por conta de um monte de conhecimento acumulado. Então, o Sim, processo de mentoria, ou então essa a personalidade, o arquétipo, ou esse mapeamento, isso aí tem um oceano por trás de. Quando eu falo, pega o copo, faz isso, então se pergunta isso, isso, isso. Isso é uma exato. primeira faísca por trás de uma montanha de embasamento teórico, uma É, montanha de livro, uma montanha de coisa que aí eu vou ajudar. No seu caso de marketing, o resultado, vou colocar num termo bobão, assim, o resultado é uma propagandinha. E aí, com todo cuidado, no Facebook, no Instagram, não, mas não é isso. O que está por trás de fazer aquele anúncio chegar da forma certa, da forma correta? O exatamente. resultado é uma simplicidade que esconde uma montanha de coisa que você tem que fazer para acontecer. É. Consultoria, Não, mentoria, não é você não se torna autoridade em um assunto da noite para o dia. Não tem é, como. Não tem como. mentoria, essas coisas. Tem ferramentinha que dá para usar, tem coisa, dá, claro, eu te passo, a pessoa tenta. Mas para chegar não estou me gabando nem nada, eu falo assim, para chegar no que a gente sabe hoje, no que você sabe, no que eu sei, que dá para ministrar para alguém, você vai levar, pode ser que leva menos tempo do que eu, talvez, mas pelo menos, se não for da área, pelo menos uns 2 anos. É. Você Isso tem que ter. não vou Pode mudar de falar, vai. propósito, que vai levar 2 anos. Não, não. Calma aí. E se você não começar, você nunca vai mudar. Exato. É melhor 2 anos do que nunca. É muito real quando nós enxergamos que é mais fácil nós. É, é, vamos,
deixa eu procurar a palavra certa para nós não falar, que tem que ter cuidado em algumas coisas que a gente fala. Mas assim, é mais fácil você ver que, cara, fulano deu certo, ciclano deu certo, para algumas pessoas, né? É mais fácil você ver isso do que você enxergar em você as qualidades de que você também, de alguma forma, deu certo, ou pode dar certo, né? Mas, mediante não vou cruzar os braços e falar, cara, lá o Lucas, rapaz, deu certo, olha pra você ver, tá indo bem, tá, né? Olha aí pra você ver. E cruzar os braços e falar, rapaz, eu podia fazer tal coisa, eu podia me. Não, não vai pra frente, fica daquilo, né? De sempre. É, 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 torce os braços ali e acabou, fica naquilo, morre naquilo, né? É, e aí tem a questão de que a nossa vida hoje é muito. Você só mostra, isso é normal, gente, não quer dizer que está certo ou está errado, mas você não vai postar no Instagram um momento de dificuldade, um momento triste, um momento que as suas contas não bateu e você ficou no negativo. Você vai postar, você vai mostrar para as pessoas os momentos bons. E, ok, ninguém quer ficar vendo tragédia de ninguém, não. Só que Exatamente. isso causa, em contrapartida, né, isso causa que as pessoas acham que tudo deu certo para o Marcos. Tudo deu certo. Não foi. Tem um O cara monte não viu quantas de, vezes que eu quebrei, o cara não viu quantas vezes que, um monte que, que eu me erro. lasquei, bati com a cara na parede. Eu até falo, hoje tem muito coaching, tem muita coisa, que ele chega para falar a história dele, sabe? Pô, que história linda. Eu acordei num dia e decidi que eu não ia mais fazer aquilo e tudo mudou e desde então minha vida tá ótima. Ó, eu não sei se, Plim! talvez eu sou mais burro do que a pessoa, mas eu tento passar para as pessoas que é um processo de erro e acerto, é um processo que você vai quebrar a cara um monte de vezes, é um processo que vai dar errado, você vai falar merda às vezes, você vai ter prejuízo às vezes, e no Tá tudo final, bem. né, quando você fecha as contas lá, no balanço final, aí tem que valer a pena ou não. Se não valeu a pena, às vezes você tem que mudar as coisas. Mas não, no É. balanço final, entre mortos e feridos, né, que fala, eu estou Aham. positivo. O Roberto Justus, ele até fala muito sobre essa questão, né? O sucesso, ele é uma consequência dos erros que deu certo. Sim, Então precisa ter erro, precisa ter erro. De fato, é um fato, precisa ter erro. Se não tiver erro, você não vai saber aonde que você não pode ir. Se não tiver, tem que ter erro, cara. Tem que ter erro. sim, Isso tanto pro lado profissional quanto pro lado pessoal, né? Na sua vida você também precisa quebrar, cara. Das duas formas. Você precisa quebrar, cara, para você entender que A mais B pode ser que não dê C. Você tem que entender isso. receita, né, na vida. Exatamente, exatamente. É claro Eu que tem. tenho dentro de tantas coisas que já passei, já vivi e tudo, eu tenho um dizer para mim mesmo, inclusive até ouvi isso já, que é sobre quando você é motivado, você consegue ir longe. Mas quando você é motivado e pega essa motivação e faz dela uma disciplina, você chega no topo muito fácil. Porque a disciplina, ela sempre vai vencer a motivação. Sempre, Hum, sempre. Se você for pegar qualquer case de sucesso, qualquer pessoa que é bem sucedida em uma, duas, três, quatro, cinco, 10 áreas da vida, se você for pegar, o cara, ele é disciplinado em alguma coisa. sim, Se você for pegar, é igual tá falando aqui, o pessoal falou, Samuel até falou aí, na questão de procrastinação. Quando você enxerga que, de alguma forma, você está deixando para depois a sua a sua vida pessoal, a sua vida profissional, quando você
enxerga que você está deixando para depois, você automaticamente está falando para si mesmo, cara, o seu sucesso não vale a pena. Cara, não vale a pena você continuar onde você, o caminho que você está querendo tomar. É o seu subconsciente, ele já fala isso. Só porque Sim. você não vai sentir tanta dor, porque ainda não feriu você de alguma forma. Ainda não fez com que você realmente tome uma direção disciplinada em relação a qualquer coisa. Em relação a qualquer coisa, Samuel falando. Em relação a qualquer coisa que você for fazer hoje, cara, se você for só motivado, você não vai para frente. Se você for disciplinado, eu tenho certeza para você que você chega em algum lugar, né? Hoje, eu penso tem muita gente que me questiona isso até em mentoria ou aula, às vezes que eu estou dando aula, ou às vezes colega, amigo. Lucas, você parece que é tão disciplinado, o que eu faço para acabar com a procrastinação? E aí, a minha visão sobre isso e o que eu oriento as pessoas é o seguinte: primeira coisa para procrastinação, aquilo que você está tentando ser disciplinado faz sentido para você? Poxa, eu tento ir na academia e não consigo, eu não tenho disciplina, eu procrastino. Calma aí, vamos lá. Ir na academia faz sentido para você? Se fizer, vai ser mais fácil manter uma disciplina. Você vai procrastinar menos. Exato. Aí vamos pegar aqui o Samuel mesmo que falou. Ele é músico, excelente músico, por acaso. E assim, se ele for tentar pegar um assunto de, sei lá, política internacional, eu quero manter a disciplina para estudar política internacional. Aí falar, eu não estou estudando, eu tento estudar e não estudo. Aquilo faz sentido para você? Aquilo ali se encaixa ou num hobby que faz muito sentido, ou então em alguma coisa profissional que faz muito sentido? Se não fizer sentido, é aquilo, o seu cérebro ele não te ajuda, ele não coloca esforço, ele tenta evitar aquilo que não faz sentido. A partir do momento que faz sentido, é importante, preciso fazer. Aí procrastinar vai ficar não é que não vai ser optável, né? Mas aí você vai deixar de ser refém da procrastinação. Tem muita gente que, Lucas, eu admiro demais que você lê muito livro. O que é o sentido de ler o livro? O sentido de ler o livro é você adquirir um conhecimento. Adquirir o conhecimento é só por livro? Não. Você pode ouvir o livro, um audiolivro, você pode ver uma palestra, você pode ver uma aula. O que faz sentido para você? Você gosta mais de ouvir? Você adquiriu o mesmo conhecimento ouvindo. Não, eu gosto mais do presencial. Você adquiriu o mesmo conhecimento numa aula. Então, é aquilo que faz sentido. Aí, se uma pessoa que não é ligada à lei, eu quero ler 30 livros por ano. Se você não gosta, se aquilo não faz sentido para você, provável que nas primeiras páginas do primeiro livro, acabou o seu propósito. Você já está dormindo. Seu cérebro te sabota, cara. Não é isso. Isso é a procrastinação. Eu acho que o segredo de não procrastinar, ou não é não procrastinar, porque é impossível. Não. Procrastinar menos é você encontrar sentido naquilo que você está fazendo. Outro ponto que eu vejo que muitas pessoas procrastinam é justamente em, cara, eu vou para academia, um exemplo, né, que você falou sobre academia. Eu vou na academia, bom, beleza. Então eu vou na academia, eu vou na natação, eu vou no basquete, eu vou no vôlei, eu vou comer menos, eu vou comer certo, cara, ele faz uma enxurrada de novos hábitos dentro dele que o cérebro dele não está acostumado. E automaticamente o cérebro dele vai
tirar isso fora da cabeça dele, automaticamente. Por exemplo, sobre os livros, né? Eu já cansei de ler livros e ter a sequência de livros. Eu tinha uma biblioteca aqui grande, né? E falei, rapaz, eu vou ler tudo. Peguei e comprei uns 20 livros, nunca tinha lido, assim, com tanta frequência e tudo. Peguei uns 20 livros, vou ler tudo, vambora. Pega o negócio agora e lenha. Cara, o primeiro livro, eu demorei uns 2 anos para ler ele. Porque, falando de você, justamente porque não fazia sentido para mim naquele momento. Uhum. Depois eu fui reeducando aquilo que eu queria realmente fazer e que fazia sentido para mim, se eu queria melhorar a minha visão, a minha perspectiva de vida, tudo, a minha mente em si. Então, cara, eu parti para, cara, eu vou ler uma página por dia. Vamos ver como é que vai ficar. Pronto, li uma página, o negócio... Exatamente. O negócio começou a ficar gostoso, vamos ler 2. Não, vamos 5. Não, 10. Você começa a ver que aquilo dali vai tornando um hábito dentro de você, né? E isso realmente passa a fazer sentido. Sim, sim. Que hoje eu já li... Nossa, já li tanto livro, cara. Já li livro, já fui palestra, já audiobook. Cara, é muita coisa. E quando você vai ver aonde começou, a forma que começou, lá atrás não fazia tanto sentido quanto quando eu peguei e joguei uma enxurrada de novos hábitos para que aquilo acontecesse, né? É um processo, igual eu falo, né? 1%. É 1%. É 1% por dia. Faz 1% por dia que vai dar certo. Se você quer mudar um hábito e você quer, por exemplo, hoje eu quero ir para academia, hoje eu quero começar a mexer com academia. Pô, cara, começa na sua casa, mano. Vai lá e faz faz um agachamento, faz um negócio, pega um aplicativo no teu telefone e pronto. Começa um negócio lá assim. Faz 5 minutos. 5 minutos, cara. 2 dias na semana. 5 minutos do teu dia. Pega lá e faz um exercíciozinho, beleza. Cara, você vai introduzindo aquilo dentro do teu cotidiano. E isso, o teu cérebro vai fazer você sentir falta quando você parar. Depois de um certo tempo. Ele vai fazer você sentir falta quando você parar. Quando você parar, o próprio cérebro, você vai falar, eu estou sentindo falta do que nós fazia. Nesse horário aqui, eu estou sentindo falta. Nós fazíamos um negócio aqui que era bom, era bacaninha, tava indo bom. Então, começa a fazer sentido quando você introduz ele vagarosamente. Isso serve para estudar. Isso serve para livro, para você ler livro, isso serve para academia, isso serve para um hobby que você quer ter, isso serve qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Sim. Você tem que começar no 1%, cara. É devagar, não é pum, pronto, tô fazendo tudo. Não é assim, cara. É um processo. Por isso que eu falo, igual você falou, e eu também eu acho que isso é muito real. Não é do dia para a noite que você se torna autoridade em algum assunto. Não é do dia para a noite que você consegue ter destreza em determinados assuntos que, cara, você foi lá e leu 3 páginas de um livro, pronto, eu já tô expert no negócio. Não, cara, não é assim. Não é assim que funciona, né? É muito mais sobre a experiência que você tem do que aquilo que você realmente está estudando ou está fazendo ali, entendeu? Sim, isso vem muito naquilo que eu comentei, que é a simplicidade a simplicidade que esconde uma complexidade. Lucas, uma resposta rápida, como que eu paro de procrastinar? Faz sentido para você? Isso é E aí depois? Aí depois vem tudo isso que você falou, porque
muitas vezes o que a gente fala, alguma orientação bem prática, ela por trás daquilo depois vai ter bastante coisa, vai ter você quebrar a meta em coisa menor, vai ter uma série de criar o hábito, criar a rotina e tudo mais. Isso é o refinamento dessa simplicidade inicial que a gente comenta, né? Sim, sim. Eu acho que eu quero deixar um exercício muito prático Opa! de vida, de propósito e também muito de empresa, né? Que é aqueles passos que eu falei. Primeira coisa Uhum. é entender a sua situação atual. Primeira coisa que você vai fazer quando você tiver perdido, que um capitão de um navio faz se estiver perdido, é tentar achar a, qual a sua situação atual. Como que se parece o ambiente atual. Para depois você ver para onde você quer ir. Sim. Então, aqui tem algumas pessoas que empreendem também. Lucas, no meu negócio, o que eu faço? Entende a situação atual. Como que eu entendo a situação atual? Para um pouco, pega um papel e vai colocando. Hoje eu vendo tal e tal coisa. Eu acesso meu cliente assim, assim, assim. Eu tenho custo assim, assim, assim. Aí depois você começa. Se for um tipo de serviço só, como que eu recebo? Aí você, coisa simples, listinha. Primeira coisa que acontece, o cliente me procura. Segunda coisa, faço uma fichinha. Terceira coisa, faço. Blá, blá, blá. E aí você escreve o que você faz. Ali você já vai identificar um monte de coisa. Por que que eu faço a ficha depois que eu já mexi no instrumento? No caso do Samuel, né? Por que que eu faço a ficha depois que eu já iniciei a fabricação de alguma coisa? Na vida pessoal, eu vou entender a minha situação atual. Que emprego que eu estou? O que que eu poderia fazer ou vender que as pessoas, para aumentar a minha renda hoje, Uhum. com a situação que eu tenho hoje? Na situação que eu tenho hoje, quanto tempo eu posso me dedicar para adquirir um conhecimento? Eu tenho grana para investir no conhecimento, eu tenho que buscar um conhecimento gratuito. Eu Uhum. preciso aprender inglês. Beleza, você pode pagar um curso, ou então o Google está aí, hoje você tem acesso a todo o conhecimento que existe. Só que de maneira não estruturada. Aí você vai entender como que eu estou hoje, minha disponibilidade hoje, o meu tempo hoje, diagnóstico, primeira coisa. Aí depois você vai Aham. planejar. Você sabe aonde você está, aí você vai começar a planejar. Aí vem aqui, o que que eu quero? Eu quero daqui 2 anos, ou então eu quero me tornar milionário. Beleza. Agora vem a parte de planejar. O que que eu vou fazer para chegar lá? O que que eu posso vender para chegar na renda que eu quero? Que serviço que eu posso fazer para chegar na renda que eu quero? Que tipo de pessoa que eu tenho que conhecer, que eu tenho que me comunicar para eu ter a carreira que eu quero? Para eu viver viajando, que pessoas eu tenho que conhecer, como que eu tenho que me preparar para aquilo. Aí foi, então, Sim. você até coloca lá o ciclo PDCA, de melhoria contínua. O que eu estou falando é Uhum. basicamente diagnóstico, entender a situação atual, Rapaz, você leu o negócio mesmo, planejar, rapaz. planejar o futuro. Aí depois eu vou é, executando e checando se eu estou no caminho certo. É, eu estou migrando de carreira. Beleza. Aí eu vejo lá se eu coloquei o plano que eu queria fazer esse tipo de serviço. Eu estou na rota certa, eu estou indo no plano, eu preciso reajustar o meu plano, então eu preciso reajustar a minha execução. Então, eu diagnostico, faço a anamnese, situação atual, depois eu planejo, aí eu vou executando e checando como que eu estou. Um navio Uhum. para essa rota inicial lá, se ele não for checando se está no caminho, de 1 em 1 grauzinho de diferença,
depois ele está milhares de quilômetros fora da rota. Então você vai checando, checando, checando. E aí, a execução ela vem com agir também depois, em quebrar as metas em coisas menores. Aí vem efetivamente você indo para o caminho que você espera. E Sair do papel e ir para ação mesmo. É que isso é ciclo, que isso é melhoria contínua, que isso é um pouquinho melhor a cada dia. Você não vai tornar. Eu quero me tornar o consultor mais conhecido do Brasil. Você não vai dormir e acordar amanhã conhecido. Você tem que ir construindo isso. Você não vai, eu quero que a minha marca seja maior, eu quero que impulsionar a propaganda e amanhã todo mundo conhecer minha marca. Não, você vai estruturando, corrigindo, refazendo. Então, dica prática, né, de propósito, sentido, e também para os empreendedores. Entende aí o ponto que você está. Se você ficar planejando 1 milhão de coisas sem saber onde você está, pode ser que você não chegue. Então, entende onde você está, planeja, vai fazendo e checando se está, e depois avalie os resultados que você teve. Se você roda mais um ciclo, você ficou um pouquinho melhor, roda mais um ciclo para você ficar um pouquinho melhor, roda mais um ciclo, roda mais um ciclo. Nossa vida aí, um ciclo. Eu acredito assim que a parte da gente trabalhar um pouquinho todos os dias é porque se torna interessante. Tanto nós chegarmos no final, né, ter um sucesso ali muito bem colocado, quanto a parte da gente estar sendo desenvolvido no processo a cada etapa que está acontecendo aquilo, né? Tipo, eu preciso chegar a tal lugar, eu preciso ganhar tanto, eu preciso fazer isso, tá, beleza. Qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás disso, eu tenho que estudar isso, eu tenho que ler isso, então beleza, tá. Você vai pegando ali, você vai evoluindo. Cara, é tão interessante o processo quanto o final do processo, né? Sim. É muito real, né? Muito bom você viver aquilo. E assim, se tem alguns impercalços aí, tem alguns contratempos no decorrer do caminho, cara, isso aí vai acontecer com todo mundo. Não tem esse que até quem nasceu no berço de ouro, ele tem medo de perder a herança dele. Então, medo todo mundo tem, cara. Os contratempos todo mundo tem. O negócio é a gente saber lidar com isso, ter a famosa resiliência para fazer o negócio acontecer, independente de qualquer situação que a gente esteja. Fase, anota aí. Fase nunca é fim. Nunca. Nunca. E pronto. E é isso, cara. Eu acho assim que. Ai, é muito bom, velho. É muito bom. Se torna gostoso o negócio. Sim. E eu acho que se a gente for ficar conversando sobre isso, vai vai embora. Tempo, até porque, no meu caso, no seu caso, milhares e milhares de horas dedicadas a esse assunto. Para isso. Não dá para você esconder, a gente falou um monte de coisa aqui e tem 1 milhão de coisas que a gente não conseguiu abordar. Não dá. Eu acho que nós temos que sair de uma live e começar um podcast. Eu acho, cara. Isso aí. Eu acho. Mas assim, para deixar aqui registrado, eu não, você tem mais algum assunto aí, alguma coisa que você queira pontuar? Na verdade, sim, se a gente for... Não, vai embora. Toda vez que a gente conversa, o assunto rende tão bem que se a gente fosse abordar, ou se a gente fosse
tem aquela paixão dentro da gente de querer expressar, ensinar, ajudar as outras pessoas. Se você for tentar passar tudo, não dá. Tem que ser dosezinha homeopática, tem que. E não é porque você está amarrando conhecimento. É para que a pessoa tenha tempo de absorver tudo. Né? Exatamente. É assim, o que eu quero pegar contigo, né? Qual que é uma frase, ou você tem uma frase, né, que te motiva todos os dias, ou que te ensinou alguma coisa no decorrer do caminho, no decorrer do teu caminho que está indo agora? Qual que é uma frase que você tem que você carrega ela com você? É, é duas, na verdade, eu vou falar bem rápido. Primeiro, mantenha-se aberto às possibilidades. Isso já mudou muito a minha vida. Show. Segunda coisa, você a sua limitação, aquilo que você consegue fazer, quem impôs foi você. O mundo só está respondendo à limitação que você criou. Entende? É meio longo, né? É mais um conceito que uma frase, mas Sim, é aqui. sim. Poxa, por que E, eu não me torno CEO de uma empresa? Primeiro passo, se você não achar que você consegue o que você merece, você nem sequer vai cogitar aquilo. Então exatamente. manter-se aberto às possibilidades e às suas limitações normalmente. Se não for uma limitação física ou de espaço-tempo, as limitações foi você que criou para você. Exatamente. Eu ia falar para você falar um insight, assim, né? Algo que fique marcante para as pessoas, e na live nossa também. Mas eu acho que você já falou, mas tá aberto aí. Vamos tirar uma foto aqui, pô. Nós registrar esse momento épico nosso. Vamos colocar aqui. Vamos tirar aqui. Aí, deixa eu pegar aqui. Gracinha. Aí, ó. Cadê? Aqui, ó. Aí, garoto. Top. É isso. E eu acho que Tamo assim, junto. uma característica nossa, sua, minha, é de estar aberto a ajudar as pessoas. E a gente faz isso aqui, a gente conversa sobre isso, porque é assunto que a gente ama, é assunto que a gente ama tanto e gosta tanto que quer transbordar isso para as pessoas. Então, só deixar Exatamente. aberto isso para as pessoas que estão vendo na live. Poxa, eu quero entender mais sobre propósito de mentoria. Estou aberto, primeira sessão gratuita. Eu quero entender sobre negócio, sobre consultoria também. E aí, no seu caso, aí tem você também nessa pegada Parte de marca. propósito, de marketing, dessa marketing digital. Né? Eu acho que tudo que a gente fez essa live aqui sem zero intuito comercial, zero intuito é porque tudo que a gente falou transborda na gente que a gente gosta e a gente quer Uhum. transmitir para os outros. Né? Só deixar essa abertura. Eu quero deixar um negócio aqui pro senhor. Sim, com certeza. Quando é que o seu livro vai estar pronto mesmo? Cara, tem. Nossa, na verdade, assim, o, o meu livro é uma pegada um pouco mais filosófica e comportamental, né? Show. Não, E assim, eu tenho muito escrito. que você leu e tudo, ele é um pedacinho do que eu estou escrevendo, que ele não vai ser e-book, ele vai ser livro físico mesmo, né? E eu vou introduzir aquele pedacinho daquele e-book dentro do livro que eu estou escrevendo. Aí é um livro maior e tudo, é um negócio. Estou contando desde lá atrás algumas coisas que aconteceu e tal, e um negócio mais robusto também. Precisa ser, né? É aquele negócio, né? É o legado, né? É o legado.
Sim, sim, sim. E esse é um grande desejo meu de publicar. Eu tenho muito texto, muita coisa escrita. Eu tenho que reunir tudo. Nesse momento, eu não consigo me dedicar tanto a esse projeto, mas tá em foco, tá no plano. Tá? Se tá no plano, vai sair. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Senão vamos ter que partir da live para um podcast. Eu vou amadurecer essa ideia nossa. Vai Não, dar tem que certo. acontecer. Isso aí, obrigado. Tamo E junto. igual eu comentei com você, eu li o livro e o que a gente conversou é muito alinhado ao nosso pensamento. Indico o livro para todo mundo. Leiam, gente, é muito bom. E toda a complexidade por trás dessa simplicidade, quem quiser se aprofundar, a gente está aberto. Exatamente. Tamo junto e vamos falando aí. Vamos pensar na parte do. Rapaz, vai dar certo esse negócio do podcast. Vamos pensar nesse negócio. Tamo Sim. junto e é nóis. Próxima quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos, nós vamos ter uma outra live também. Eu quero aqui sempre ter uma live toda semana com pessoas iguais a essa figuraça, Lucas. E acredito que também o Lucas voltará em umas outras lives aí também. A gente tá junto aí, se tudo der certo aqui. E vamos seguindo, pessoal. Tamo junto. O que precisar, pode chamar aí no meu direct, no direct do Lucas. Segue ele lá. O cara também muito top. Na parte de desenvolvimento pessoal também é um cara muito top. Na parte de desenvolvimento profissional também é um cara muito top. Eu recomendo também demais. E na parte do livro que ele disse aí, até a equipe aqui preparou uma, uma surpresinha para vocês aí. Eu vou deixar nos stories meu. Vocês vão lá depois, dá uma olhadinha lá, beleza? Tamo junto, é nóis e bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês. Até mais.